Você viu, já apareceu uma bet ali que eu tive que... Corinthians... Pera, deixa eu tirar esse noite aqui que não tem nada a ver, né? Cadê? Aqui. Corinthians ignora recomendações técnicas e omite notas fiscais de produtos da Nike. Vocês viram isso? Hein? Vocês viram isso daqui ou não? As perguntas que os caras fazem, vocês são ridículos, né, velho? Ó, vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, ó. Isso aqui é sério, hein? Em 2024, quando você recebeu 13 milhões, em peças da Nike, tanto no Parque São Jorge quanto no CT Joaquim Grava. Mais do que o triplo do valor de 4 milhões relativos à cota anual não cobrável combinado com a fornecedora de material esportivo. Parte desses itens não foram devidamente registrados. Cara, por que tudo tem um BO, velho? Para fins fiscais, no ato do recebimento, expondo a instituição a riscos alertados pela Ernest Young e pelo Departamento de Tecnologia TI do clube, que foram ignorados pela diretoria presidida por Augusto Melo, né? A reportagem teve acesso à troca de e-mails entre os departamentos do Corinthians e a Ernest Young, empresa que prestou serviço de consultoria ao clube em janeiro. A ex-parceira relatou ao Timon em agosto graves irregularidades de cadastramento de notas fiscais de materiais esportivos fornecidos pela Nike e possíveis consequências, né, que tais atos poderiam causar. Naquele mês, a Ernest Young se reuniu com o Corinthians para debater questões ligadas à logística e estocagem de material esportivo. A empresa demonstrou, através de um e-mail enviado a diversos dirigentes do clube, preocupação com a descentralização do estoque e emissão das notas fiscais que até então eram feitas em apenas um CNPJ, Parque São Jorge, mas passaram a ser realizados também no CT Joaquim Grava. Aí vem, né, o nome revelado. De acordo com o e-mail, a mudança partiu de uma solicitação de Caio do Vale. Quem é Caio do Vale? Hoje, ele vive lá no CT, é o braço direito do Augusto Melo, e hoje é fechadíssimo com o Fabinho Soldado. O Caio do Vale, inclusive, negocia, né, com atletas no mercado, para o mercado da bola, enfim. A mudança partiu dele, foi ele o responsável, né? Ele é o responsável, segundo a Ernest Young, como responsável pelo estoque do CT. A alteração teria sido motivada pela alta demanda do futebol masculino, atrasos nas entregas por parte da Nike e a intenção de não misturar materiais com outras modalidades. A Gazeta também apurou que o Timão não recebeu apenas uniformes no CT, mas também outros produtos. A aprovação da descentralização e a comunicação à Nike foram feitas no início do ano. Outras equipes necessárias para a execução de ações, Ó, vamos lá. O time de almoxerifado do CT estava enviando todas as notas fiscais por e-mail ao diretor administrativo Marcelo Mariano. Eu tô fazendo igual um Zé Ruela, que fica defendendo o Augusto numa live todo dia à noite. Sei lá de onde é. Show comédia. Acho que foi o último moicano ainda que defende o Augusto. Ó. Tá. E não... Eu nunca vi o nome dele, é um magrinho. Se eu lembrar o nome, eu vou falar. É que eu não vejo, é um magrinho, magrinho. Uma vez o YouTube uma vez apareceu, umas 8 horas da noite. Ele põe as matérias e fica defendendo o Augusto. Esqueci o nome desse maluco aí. Moleque magrinho. Novo ele.
mas fraco. Como resultado, aproximadamente 3,5 milhões em notas fiscais da Nike não foram lançadas no sistema até aquele momento. Aí, ó, triste, hein? Tá. Então, tem as situações aqui que alertou, né? Tem as situações aqui que alertou, tá? Não é jornalista. Eu não sei o nome. Deixa pra lá isso aí, seu fofoqueirinho. Não é. Não é esse, não. Você é repórter, pô, para. Não é. É influenciador. É influenciador. Tá? Não é jornalista. Não é repórter. Mas enfim, né, também deixa ele lá. Deus abençoe a vida dele. Mas assim, aqui a gente não tem que ficar defendendo uma pessoa só, né, velho? Sei lá também, né? Cada um abre o canal com as intenções que quiser também. Cada um cuida da sua vida. Desculpa, Magrinho, que eu não sei o nome, influenciador. Tá? Você tá certo, segue tua vida aí. O não cadastramento das notas fiscais expunha o Corinthians a riscos alertados, como multas fiscais, processo contra o clube, possibilidade de quebra contratual, reembolso dos valores que excedem 4 milhões previstos em contrato, além de danos à reputação. Isso sem contar com a chance de desvio de material esportivo. E não fica magoadinho comigo não, que tu vive me criticando, seu Zé Ruela. Entendeu? Bateu, levou. Tá? A situação, conforme consta no alerta enviado, de janeiro até aquele período, o Timão já havia consumido 28 mil itens da Nike, equivalentes a 10 milhões, superando a cota de 4 milhões, enfim, né, velho? Esse é o Corinthians, né? Sempre tem um BOzinho, já repararam? Tá? Sempre tem um BOzinho, entendeu? Sempre tem um BOzinho, tá? Sempre tem um BOzinho. Mas vai ter quem defenda isso também. Deixa os negócios da Nike, deixa sumir tudo, que se lasque tudo também. Eu também, sabe, às vezes eu me arrependo de querer ser às vezes eu fico, sabe, pra que eu fico me expondo também? Entendeu? Quem que vai me defender depois? Porque no final, ninguém quer saber. Se o Corinthians fosse líder do Brasileiro e classificado na Sul-Americana, meu irmão, podem acabar com o clube que o torcedor tá lá. Caixote. Vamos lá, primeiro no Brasileiro? Caixote. Dívida de 1 bilhão por ano? Caixote. Problema com patrocinadora? Caixote. Problema com ingresso? Caixote. Problema do material esportivo da Nike? Caixote. Aí o time tá lá embaixo, fora caixote. E aí, pra que eu fico brigando também? Sou bobo, né? Então, meu irmão, tem hora que dá vontade de falar assim, que se exploda tudo. Tá? Entendeu? Um abraço, Diego, novo membro. Dorival escalar Félix e Kaká foi desanimador, muito, Walter. O Jonas Moraes, o Coronado é bom, mas toda vez que joga fora de posição. Samir, estou com dúvida se o Dorival vai dar jeito nesse time, hein? Tô achando ele meio Antônio Oliveira. Calma. Walter Espoto, tudo tem BO, porque tá cheio de ladrão no clube. Não sei, não posso falar isso. Tá? Beijo no coração. Que Deus abençoe sua vida, as nossas vidas, nossa semana. Eu volto com um blend. 4h30 da tarde, hein? Aquele blendzaço. E às 19h10 no Café da Fiel. Beijo no coração. Que Deus nos abençoe. Valeu. No Corinthians, né, Marcos André? O presidente está sob risco de novo. Foi definida a data para a votação do impeachment do Augusto Melo. E aí, Vamp, pelo que eu estou percebendo, né, o conselho do Corinthians
e claro, desse conselho tem muita gente da oposição do Corinthians, eles não vão sossegar enquanto o Augusto Melo não cair. Aí o negócio é o seguinte, o Augusto Melo também não se ajuda, né? Se ele estivesse fazendo tudo direitinho, tudo como ele prometeu na campanha, transparência, o foco principal desse Corinthians vai ser a transparência, redução da folha salarial. A redução da folha salarial ele não aguentou nem 3 meses, que ele começou a estar sob risco ali de rebaixamento no Campeonato Paulista, começou a abrir um caixa. E aí, o Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir no próximo dia 26 de maio, é uma segunda-feira, para votar o impeachment do Augusto Melo. O presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, emitiu um documento convocando seus pares para seguir o rito que foi interrompido no início do ano. Até com muita polêmica, mas naquele caso, é bom deixar claro, o Augusto Melo tinha o escudo da Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do clube, que tem muito poder dentro do Corinthians e que, pelo jeito, não está mais tão fechada com o Augusto Melo. Eu vou até te perguntar sobre isso, velho Vamp. No dia 26, nessa segunda-feira que a gente está falando, haverá 2 etapas antes da votação. O presidente da Comissão de Ética e Disciplina e Augusto Melo terão direito a falar por até 30 minutos cada um. Só depois o afastamento ou não do presidente será decidido de forma secreta, em cédulas de papel. O Augusto Melo enfrenta 4 processos de impeachment no Corinthians, o último deles firmado pela Comissão de Justiça e assinado por Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico da gestão do Augusto Melo. No período, segundo o balanço financeiro apresentado pelo presidente Augusto Melo, o Corinthians teve um déficit de 181 milhões de reais e viu um endividamento bruto estourar. O passivo atingiu 829 milhões de reais, só trazendo a informação que ontem mais um diretor do Augusto Melo pediu demissão, o diretor de marketing, velho Vamp, Edgar Soares. Ou seja, dando minha opinião aqui, Vamp, eu acho que o Augusto Melo não chega até o fim do mandato. Não vão sossegar enquanto não derrubarem o Augusto Melo, e ele também não se ajudou, né, Vamp? O que você acha? Você acha que ele chega até o fim do mandato, ou agora que ele perdeu o escudo da Gaviões da Fiel, está praticamente insuportável para ele? Essa parte política do clube é muito complicada, né, Tico? Reunião do conselho, vai e volta. Um grupo que comandou o Corinthians por 20 anos. O Augusto fazia parte também desse grupo, né? E agora se tornou oposição, ganhou a eleição. Eu acho que ele se sustenta até a Gaviões organizada, Gaviões e as organizadas do Corinthians segurar ele. A partir do momento que for tudo contra, as organizadas tiver contra ele, um abraço. Aí ele não dura. Se ele tiver ainda o apoio das torcidas organizadas do Corinthians, não é só o Gaviões da Fiel, tem as outras também, né? Pavilhão 9, Camisa 12, Estompina Fiel e outras, ele se segura. Se não tiver o apoio da torcida, aí sim, aí a carreira é curta, viu? Aí o Tuma pode fazer aquilo que ele quer junto com a oposição e dar o impeachment do Augusto. Simples. Mas você acha, Vamp, que... Você acha que ele simples. Isso é simples. Se a Gaviões e as organizadas não estiverem do lado dele, não tivessem do lado dele, já tinha caído. Então você acha que elas ainda estão do lado dele? Não acho. Eu não sei agora como tá esses bastidores que aconteceu agora esses dias, mas eu tô falando assim, a gente viu aí claramente, toda vez que tinha lá o presidente do conselho reunia com os conselheiros para fazer a votação de impeachment, a Gaviões ia lá na porta do clube, polícia, todo mundo, e nunca se concretizou. Se a Gaviões não tivesse as organizadas tomado essa posição, alguns já tinha caído faz tempo, ó. Agora eu não sei a que pé agora está a torcida organizada com o Augusto. Isso aí é de convivência dia a dia, estourou um monte de coisa essa semana. O Dinei falando um monte de coisa, de divisão de base, superfaturamento de jogadores, não sei quantos jogadores contratados para base. Houve essa conversa aí, mas até então eu não posso aqui te falar se hoje, na data de hoje, se as organizadas estão do lado do Augusto
ou não. Se não tiver, esquece, filho, aí é impeachment. Agora, o Mauro César Pereira e o Vamp sabe do que ele está falando. Ele conviveu lá anos e anos, né? E realmente o grande escudo que ele tinha, eram as organizadas, que eu acho que ele está perdendo. Agora, Mauro, o que eu fico vendo é que surgem denúncias, né? Surgem aí acusações. Parece que antes do Augusto Melo era um paraíso o Corinthians. Parece que o Corinthians era um clube super estruturado, super correto, super organizado, e que agora que entrou o Augusto Melo, olha aí, ó, tem dívida, as dívidas aumentaram agora 800 milhões, falta de transparência. Tem também muita cara de pau, né, Mauro? Por que nunca votaram impeachment também dos outros, que vieram antes e que tinham tantos escândalos quanto? Fica muito visível que tem uma politicagem dentro do clube a favor do grupo da oposição, né, Mauro? Porque se fosse o que é o Flamengo hoje, o que é o Palmeiras hoje, e aí entra um presidente e destrói tudo, e acaba com toda aquela organização que tinha, mas não, era uma zona já antes. O que eu quero dizer eu acho a gestão do Augusto Melo boa? Não. Mas eu também acho muita cara de pau ter uma votação de impeachment, apontarem tantas coisas quando não apontaram nas gestões passadas, Mauro César Pereira. Sim, mas a gestão atual é péssima, né? Porque no passado eles não tomaram uma iniciativa de questionar ou até afastar quem estava na presidência, que deve ficar a vida inteira tolerando mais e mais presidentes que fazem mais gestões. Eu não sei, sabe, o fato do anterior ser ruim não alivia essa gestão. Então, se antes não fizeram, que faça agora. Se o cara está doente, não tomou o medicamento, não fez o tratamento antes, não significa que ele vai ficar a vida inteira negligenciando isso. Um dia, lógico, tem questão política, sempre tem. Estamos falando de um tema político, mas acho que analisando o Corinthians, o que é o melhor para o Corinthians, se o presidente faz uma má gestão, que ele seja afastado e que apareça alguém incapacitado, alguém que consiga colocar a casa em ordem. E para isso vai ter que tomar remédio amargo. O tratamento vai ter que começar. Senão vai mudar 6 por meia dúzia, como foi até agora, né? Então, eu acho que o Augusto Melo é difícil de defender. A gestão dele é um desastre. A anterior também era um desastre, mas essa é um desastre. Estamos falando do presente. O passado já foi para o espaço. Ficaram lá, fizeram uma má gestão, ficaram anos no poder, o mesmo grupo, muito fracos como gestores. É só ver os números do Corinthians, né? Dívida, contratações caras e sem retorno técnico muitas vezes e sem conquistas. E agora continua assim ou pior. Qual o principal erro do Augusto Melo, na sua opinião, Mauro? Ou os principais erros? O principal erro é não chegar ao poder e não cortar os custos do clube. Colocar a casa em ordem, pagar as dívidas. Esse é o principal erro. O resto tudo é consequência. Contratar o mais caro jogador do futebol brasileiro com uma dívida superior a 2 bilhões, com clubes como o Cuiabá cobrando, metendo transfer ban e tal, e contratando Deus e o mundo. E daí para pior. Quando eles precisavam era alguém que chegasse, fizesse uma auditoria, identificasse o tamanho da dívida, montasse um plano de recuperação. Vai trabalhar com um time mais barato? Vai ganhar campeonato? Não. Vai correr risco de cair? Vai. Mas é o único jeito. Levaram essa situação. Agora, o que ele fez? Ao invés de tentar melhorar a situação do clube, iniciar uma recuperação, ele continuou no mesmo ritmo dos anteriores, ou talvez até pior. Então, está aí o resultado. A dívida só cresce, a situação do clube é preocupante, e o mais impressionante é ter tanto torcedor do Corinthians que, quando ouve a gente falar isso, eu acho que nós estamos atacando o Corinthians. Meu camarada, quem está atacando o Corinthians é quem gere o Corinthians, não somos nós. E quem tenta abrir seus olhos não está trabalhando contra você. Tem que ser um pouquinho, pelo menos começar a pensar um pouquinho, né? Ser minimamente inteligente, sabe? Fazer esforço para não entender algo tão simples. Olha, eu vou te contar, né? Se você pensa assim, meu camarada, você tá mal, hein? Capacidade cognitiva tá muito baixa, que tá tão evidente, gente. Aí tem corintiano que fica com raiva. Fica com raiva. Ah, não, vocês estão criticando o Corinthians. Pô, que fale o quê, meu amigo? Quer que fale o quê? Olha a situação do clube. É isso que você quer do teu clube?
Pô, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Pelo jeito, Bruno Prado, parece que é aquele negócio, quem vai ser o último a pular do barco? Né? Porque olha a lista que eu vou trazer aqui. Porque agora, né, ontem, pediu demissão o Edgar Soares, que era o diretor de marketing, né, do Corinthians. Em nota divulgada em seu site, o Corinthians comunicou que o desligamento foi formalizado por meio de um e-mail enviado ao presidente Augusto Melo. Ele é um conselheiro vitalício do Corinthians, né, o Edgar Soares, e ele havia sido anunciado pelo Corinthians para o cargo não remunerado no dia 4 de abril. Ou seja, o cara ficou um mês no cargo. Um mês. Dia 4 de abril. Apesar de ter sido escolhido por Augusto Melo para a função, Edgar foi redator do processo de impeachment do presidente que está em andamento no clube. No fim de abril, Soares desligou os superintendentes de marketing, Vinícius Manfredi, e o comercial Sandro Romanelli. A decisão gerou indignação nos funcionários dos departamentos que viram o ato como uma medida política e não técnica. Aí vamos lá, Bruno Prado, olha a situação do Corinthians no momento. O Corinthians está sem diretor de marketing, está sem diretor financeiro, que também pediu para sair recentemente, está sem diretor de relações institucionais, está sem CEO e está sem um responsável pela Corinthians TV. Ou seja, pelo jeito, Bruno, está todo mundo percebendo que vai dar ruim, está todo mundo pulando do barco e o negócio é aquele. Quem vai ser o último a pular do barco? Ou quem vai ser o último, pelo jeito, a ser arremessado do barco, né, Bruno Prado? Quando começam a sair pessoas da diretoria, é um sinal que o presidente está fraco. A torcida organizada colocou a Gaviões que dessa vez não vai ser contra o impeachment, né? Então, eu não tenho muita dúvida que no dia 26 o Augusto vai perder a votação no Conselho. E qual é o procedimento? Se ele perder a votação no Conselho, que é muito provável, ele vai ser afastado, vai assumir o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, eleito na chapa com ele, e aí o Osmar Stabile vai ter que convocar uma assembleia de sócios. E aí os sócios vão votar pelo impeachment. Se os sócios aprovarem impeachment, ele está fora de vez, e aí terá que ser convocada uma nova eleição para que alguém assuma pelo tempo que resta de mandato. E se os sócios votarem contra o impeachment, Augusto volta. Essa é a situação. No Conselho, parece bem claro que ele vai perder. Tanto que quando o Conselho tentou votar o impeachment, não é que o Conselho votou contra o impeachment, eles adiaram a votação, porque havia uma pressão muito grande da torcida organizada. Então eles adiaram a votação. Não é que teve uma votação e ele ganhou, ele nunca ganhou. A votação foi adiada. E agora a chance dele perder é muito grande. Se a votação tivesse acontecido, ele perderia. É que eles acharam melhor não votar naquele dia, que a coisa estava feia ali, estava complicada. Mas se tivesse acontecido a votação, ele perderia. Você acha então que ele vai cair antes do fim do mandato? Acho que sim. No dia 26, no Conselho é quase certo que ele vai perder. Aí depois tem alguma esperança na Assembleia de Sócios. Ele é muito forte na parte social do clube. Mas, estando já afastado, a caneta ela é muito forte, assim, de qualquer presidente. No futebol, qualquer pessoa que está no cargo, ele tem poder, ele tem força. Sempre que tem uma eleição, quem está no cargo é competitivo. Porque ele está no poder, ele consegue, ele tem o poder. A partir do momento que ele estiver afastado, voltar não é tão fácil, que aí a caneta já não vai estar na mão dele. Então, mas aí é uma outra etapa. Essa primeira etapa, a votação no Conselho, acho que a chance dele é muito pequena, é muito pequena. É muito provável que ele perca e ele será afastado até a Assembleia de Sócios e vai assumir o Osmar Stabile, que é o primeiro vice. Aí na questão política, né, até você perguntou, né, por que antes não teve nada contra o pessoal do outro grupo? Até teve um momento que tentaram abrir um impeachment contra o Roberto de Andrade, mas não foi para frente. Mas o fato assim, é o simples, assim, é a política. Não tinha voto para ter impeachment de ninguém do outro grupo, do grupo do Andrés, né? Foram 4 presidentes do grupo do Andrés. Ele, o Mário Gobi, o Roberto de Andrade e o Duílio Monteiro Alves. Não tinha voto, né? Não tinha uma oposição, mas não tinha voto para derrubar o presidente.
E o Augusto, não é que é o grupo do Andrés que vai derrubá-lo. O grupo do Andrés é a oposição, e ele já sabia. Nunca eles estiveram juntos lá atrás, mas depois que o Augusto virou presidente, ele já sabia que o grupo do Andrés era oposição. Isso aí não era nenhum segredo. O que aconteceu? Ele perdeu o apoio de pessoas que o apoiaram na eleição. Porque não era um grupo fechado. O Augusto ele foi segundo colocado na eleição do Duílio. E muita gente que apoiou o Augusto agora, naquela eleição, apoiou o Mário Gobi, que foi o terceiro colocado. Meio que juntaram os grupos. O Augusto foi bem na outra eleição, então ele sai candidato e vamos apoiar o Augusto. Mas não era um grupo fechado, como é o grupo do Andrés, que é mais fechado. Era um grupo que se juntou para ganhar aquela eleição. E agora muita gente que se juntou com ele para derrotar o grupo do Andrés não está mais com ele. Então ele perdeu o apoio de pessoas que se juntaram a ele na eleição. Então, o problema não é o grupo do Andrés é a oposição. Isso aí era claro, evidente. Nunca estiveram apoiando a gestão dele. Mas algumas pessoas que juntaram com ele para ganhar, hoje não estão mais com ele. E aí ele tem hoje minoria.